Neide, você já falou um pouco sobre isso quando você começou a dar aulas, né? E você começou a se preocupar cada vez mais com as questões dos seus alunos e alunas negros de quebrada e que vivenciavam várias questões, né? E eu acho muito interessante porque nas suas pesquisas é muito evidente essa preocupação que você tem com o racismo, né, na sociedade brasileira, tanto no seu mestrado quanto no seu doutorado, você traz essas questões assim, muito latentes, né? E uma coisa que eu prestei muita atenção, que eu acho muito bacana que você discute, é a questão do preconceito, né, que foi perpetuado e, infelizmente, em alguns casos ainda continua, né, por representações pejorativas nos livros didáticos, principalmente quando vai pegar essa questão de história e cultura negra, né. E eu queria que você falasse um pouco mais, né, sobre essas principais discussões que você trouxe nas suas pesquisas e ilustrar um pouquinho aqui para a gente. Não, né, Flávia? Flavinha, não adianta, Flavinha. Então, né, Flavinha, como eu disse para vocês, quando eu estava ministrando aula ainda no curso de turismo, no Anália Franco, eu tinha muitas estudantes que, né, vinham da periferia, eram estudantes negros, não se viam como tal, porque também a gente tem toda uma questão de uma construção, e não é maldade, né, gente? Quando eu costumo até falar para os meus alunos e alunas, quando a minha vizinha é negra, e aí a filha dela, que tem a pele mais clara, né, uma moça negra com a pele mais ou menos da cor da minha, ela ficou grávida, a minha vizinha falou, tomara que venha uma criança branca. E aí a gente fica pensando, pô, mas tu é negra e tu é racista? Não, não é que ela é negra e ela é racista. Essa avó sabe que ela sofreu enquanto mulher negra. Aí ela sabe que a filha dela, por ter até a pele um pouco mais clara, sofreu menos. Quando a neta dela nasceu, gente, sem mentira, a neta dessa minha vizinha é loira, branca, loira. Né? Então, a felicidade dela foi tamanha porque no subconsciente dela, ela não é que ela é racista, mas ela pensou, minha neta não vai passar o que eu passei. Entendeu? Então, assim, muitas vezes, até mesmo quando a gente fala de cota, de meritocracia, por que que esses estudantes não se reconhecem como negros e negras? É porque ninguém ensinou, ninguém explicou, ninguém disse que ele era negro, que ele era negra, e que isso existe, que existe toda uma identidade, uma cultura e um processo de revolucionário de resistência para que ele chegasse nessa geração. Ninguém conta para ele que, quando teve o processo de abolição, foi a bisavó dele que lavou, passou, cozinhou e manteve aquela família. Foi a bisavó que conseguiu, por meio, né, do seu trabalho, junto às irmandades, junto aos terreiros de candomblé, que conseguiu manter aquela família e fazer com que ela fosse adiante. Porque o projeto do Estado, o projeto do governo, é que o nosso povo fosse exterminado. Né? Nós sabemos muito bem que existia aí uma previsão que em 2011 não existiriam mais negros no Brasil. E aí eu fiquei super, achei o máximo, né? Quando saiu os censos dizendo que somos 56% da população. Se ferraram, adoro. Esse incômodo todo me levou a fazer o meu mestrado aqui em Cidade Tiradentes, que é bem próximo. Cidade Tiradentes é um distrito com quase 300 mil pessoas. Se a gente for pensar que tem um município por aí que não tem 10 mil, e a maioria das pessoas aqui é a população negra, tá certo? E aí, o que acontece? Quando eu vim estudar justamente EJA, né? Priscila falou que trabalha com o pessoal da EJA. E aí, gente, foi complicado, sabe? Porque assim, você vem fazer as entrevistas e eu sou uma pessoa assim que eu me envolvo muito, né? Flávia sabe, me conhece. E aí você vai fazendo as entrevistas e você vai conversando. Primeiro, a EJA é um lugar de jovens, você não vê adulto, não sei agora, Priscila, mas é um local de jovens, jovens que foram expulsos do ensino regular, ou porque precisava trabalhar, ou porque ficou grávida, ou porque isso, ou porque aquilo, né? Então eu digo assim, tá errado, não tem que ser EJA, tem que ser educação de adultos, que a menino, menina, jovem tem que estar na educação regular, mas na prática não acontece. E vão parar na EJA, vão parar no supletivo quando consegue. Né, que a grande maioria
tem a evasão escolar. E lá na EJA, na cidade de Tiradentes, quando eu fui ver sobre essas questões, né, como era trabalhada a Lei 10.639, depois a gente fala mais um pouquinho, e aí nas entrevistas, o que a gente ouvia, que assim, primeiro os meninos, tinha muito menino que dizia, eu tenho medo de sair da Zona Leste, né, quando eu estava falando para o Adriano, essa questão do território, porque aqui já é complicado, mas quando eu saio daqui, o tempo inteiro eu sou seguido na loja, no shopping, a polícia me para o tempo inteiro, era uma época que tinha muito rolezinho, não sei se vocês lembram. Pô, criança, gente, menina de 11, 12 anos, sendo parado, sendo, sabe, humilhado. Então, veja bem, esses meninos e meninas negros e negras é um negócio engraçado, porque, assim, eles não se assumiam como negros e negras porque eles sabiam que na sociedade brasileira ser negro é ter um alvo nas costas e no peito. Então, se eu puder disfarçar, se eu puder fugir disso, melhor. E aí a gente tem um longo trabalho, um longo processo, no qual eu acho que a escola tem um papel muito importante, que a gente tem que trabalhar essa criticidade justamente para trazer o outro lado, né? O aspecto positivo da identidade, da negritude, de sou da favela mesmo, e aí, bora lá, entendeu? Você tem privilégio enquanto branquitude, enquanto classe média, enquanto classe alta, e eu estou aqui para poder cobrar o que é meu, tá certo? Então, assim, é tudo um processo. Mas aí eu lembro também que as meninas, né? As meninas, elas falavam muito que elas ouviam muitas piadas racistas com relação ao seu corpo, por ser um corpo de uma mulher negra. Elas também percebiam quando elas eram preteridas, né? Não. Entrevistas de emprego. Às vezes, as duas estavam fazendo ensino médio. As duas eram da periferia. As duas eram da classe pobre. Mas a menina branca consegue emprego, a menina negra não. Então, também é uma discussão, né? Marxistas de plantão, bora discutir, não é só classe. A raça está ali, né? A questão de ser mulher também está ali. Então, tudo isso, Flavinha, eu tentei, né? Eu pesquisei um pouco lá durante o meu mestrado e depois continuei no doutorado, e aí, falando, não sei se eu já posso falar um pouquinho da lei? Pode falar um pouquinho da lei? Porque justamente tudo isso, gente, foi impulsionado em virtude da lei. Essa lei 10.639 é de 2003, né, da época já do governo Lula, mas isso também não quer dizer que Lula é bonzinho, ela é resultado de muitas décadas de luta do movimento negro, educadores, educadoras, pessoal que estava aí, né, nos movimentos sociais, e a partir dessa lei a gente tem a inclusão da história e cultura afro no currículo, primeiro da educação básica. Depois, isso também foi incluso no ensino superior. Mas aí, quando eu fiz o meu mestrado, a lei já estava aí com uns 8, 9 anos, mais ou menos. Então, o que eu queria era saber se lá na ponta, lá em Cidade de Tiradentes, as meninas e meninas negras estavam tendo acesso a essa história e a essa cultura, e qual era a visão que estava sendo passada para eles. Porque o objetivo da lei, no meu entendimento, é justamente empoderar essa população. E que eles conheçam que o seu passado não é só escravidão. É escravidão também, mas é uma escravidão com muita luta, com muita resistência, tá certo? E a questão de todo o nosso, né, a nossa cultura, a cultura brasileira é uma cultura de negros e negras, e que ao tempo inteiro isso quer nos ser usurpado. Vamos falar mal, eu adoro falar mal dos outros, meus alunos falam assim, Pro, nós vamos falar mal de quem hoje? Peraí que eu vou escolher toda a aula. Né? Vamos falar mal da Bossa Nova. Que lindo Bossa Nova. Ai, adoro. Inclusive, meu filho chama Vinícius. Que coisa mais bonita, né? Vamos vender no mundo inteiro. Ai, garota de Ipanema. Tá bom. O que é a Bossa Nova? Onde que esses caras foram buscar? Eles foram buscar no samba, eles foram buscar no morro, eles foram buscar na favela. E aí eles pegaram a nossa música, a nossa história, o nosso samba, que vem do Semba, que vem de África,
Aí enfia os instrumentos no meio, ai, a bossa nova. Ah, faça meu favor. Ai, que ódio mortal. Enfim, voltemos aqui, né? E aí, Flávia, quando a gente fala da questão, né, dessa lei, e aí eu fui atrás dos livros didáticos. Eu sou professora de história, né? E no meio do caminho aí, depois do turismo, eu fiz história, como vocês já sabem. E aí eu escolhi um livro didático de história, do ensino médio, isso já no doutorado, isso já no doutorado, que tinha sido publicado em 2010 e que ganhou muito dinheiro público porque foi adotado pelas escolas públicas, ok? E aí eu falei, bom, vamos ver se esse trem aqui tem, né, tá atendendo a lei, etc e tal, foi um livro de história. E aí é muito interessante, porque quando você bate o olho, ai, que bonitinho, tem lá um item, né? História dos negros. Olha, um trechinho sobre o Quilombo dos Palmares. Pá, pá, pá. Ai, que fofo, atendeu a lei, bora. Aí você vai ler. Não é bem assim. Então, por exemplo, tem um trecho, né, deste livro que eu analisei, que eles falavam assim, ai, maldito Gilberto Freire. Gilberto Freire é citado no livro, e não é de uma maneira crítica, e diz assim, os negros viviam em senzalas, eles eram divididos por famílias, e essas senzalas, elas tinham janelas laterais. Eu falei, o quê? Como assim? Como é que é? Senzalas? Famílias? Com janelas laterais? Que família? Se já no processo de rapto em África, a vinda para o Brasil nos tumbeiros, essas famílias foram separadas. Quando essas mulheres aqui no Brasil tinham filhos, seus filhos eram vendidos para que elas pudessem dar de mamar pro ioiô e o iaiá, será eu? Porque assim, não tinha condições nem de amamentar o próprio filho, mas é competente, entendeu? Aí tinha que as nossas mães pretas, tá certo? Que cuidavam, que faziam todo esse processo, sem contar que o tempo inteiro essas mulheres, elas eram estupradas, violentadas, tanto pelo escravizador, que eu não chamo de senhor, né? Porque ele é um escravizador, assim como pelos agregados da casa, tá certo? Então, sempre que se queria formar alguma família, você tinha esses tipos de interferência. E aí vem me falar no livro didático que eles são divididos por família em 2010. Aí depois, gente, esse aqui, meu orientador, ele brigava comigo, né? E eu falei assim, e esses desenhos do Debré? Quem já acha que é esses desenhos do Debré? Gente, o Debré, ele veio aqui para o Brasil, fez um retrato muito fiel da escravidão. Eu falei, retrato fiel da escravidão? Tem um aí que o Debré, ele faz um desenho de um navio, né, transportando escravizados, aí as mulheres estão deitadas, parece que elas estão de biquíni, assim, gente. Acho que eu estou tomando um banho aqui no navio negreiro, um banho de sol. Faça-me um favor. Tem um outro que eu acho que chama Mercado do Valongo, alguma coisa assim, que está mostrando um mercado de escravizados. O desenho, gente, é rosa, tá? O mercado é rosa. Ai, que bonito. Tem até uns arabescos em cima, super bonitinho. Aí você vai ter ali uma série de pessoas, né, negras, sentadas de diversas posições. E aí no centro, assim, tem várias crianças num círculo, brincando de algum jogo. Aí eu fico pensando, tá, você olha um negócio desse daí, você fala assim, isso aqui é um mercado que vende gente, é um mercado que vende ser humano. Aqui não está mostrando nenhum instrumento de tortura, aqui não está mostrando os brancos num processo que estão explorando os nossos antepassados, não, está tudo bonito, né? Então, assim, como é que eu uso esses desenhos malditos que estão o tempo inteiro? Tem um pior ainda, gente, vocês vão lembrar desse, não me lembro o nome agora, mas é um que tem um homem negro sendo açoitado por outro homem negro. E aí, ninguém fala, ninguém repara que o homem negro que está açoitando também está com correntes. Ou seja, não é um negro batendo no outro. Quem mandou? Você está me entendendo? Então, assim, e isso, gente, 2010, isso aí continua no livro didático. O povo adora um Debré. Impressionante como esse povo que faz livro didático. Gente, por favor, pare de usar Debré, vamos trabalhar com outras coisas. Né? Então, assim, são coisas como essas que a gente vê no livro didático até hoje e que vem dizer, não, a gente está cumprindo a lei. Não está cumprindo a lei. E outras coisas, gente.
tem uma parte que vai falar do Quilombo dos Palmares, são 3 parágrafos, 2 é para falar mal do Gangazumba, dizendo que o Gangazumba fez acordo com os brancos, tá? 2 para falar mal do Gangazumba, para vocês terem ideia. E aí vai, né? E sem contar também, gente, que é sempre aquela história, né? Quem são os heróis nacionais? Quem é que houve? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres pretas? Né? Quando que a gente aparece? Quando a gente tem voz? Quando vão dizer que foram as nossas antepassadas pretas que conseguiram novamente ter uma família a partir da mãe de santo, né? Eu sou a sua mãe e agora aqui nós nessa fazenda, nesse espaço, nós vamos então ter novamente a nossa família, né? Que não vai ser uma família de sangue, e isso é uma coisa muito presente, ainda hoje na periferia, que a gente tem famílias estendidas, que não, nem tem sangue, né? Não tem nem nada de sangue ali no meio, mas a gente vai chegando, vai se juntando, que isso é muito do que aconteceu já, né? Tá na nossa ancestralidade, tá na nossa memória ali. Algumas das questões que você levantou, né, Neide, você colocou no livro do Educação para a Diversidade, não foi? Aí você falou dos quadros, foi justamente a parte que eu marquei aqui, que eu acho, assim, de um absurdo tremendo. Aquele quadro do... Esse é o quadro do mercado, né, que você comentou. Aquela questão que você comentou sobre essa invisibilidade das mulheres negras que tinham que estar lá fazendo uma função que era da senhora, né? Então a questão de amamentação aparece em outros quadros, e é um absurdo como isso continua sendo colocado, né? E eu acho muito legal como você destaca isso aqui como você destacou nesse texto aqui do livro, porque é um absurdo. E a questão de Palmares ainda, né, que você trouxe, é sempre contado naquela chave, olha, aconteceu uma resistência, mas foram vencidos. E como se tivesse acabado a história aí, né? O que a gente discutiu muito quando a gente trouxe o texto da Beatriz Nascimento, né? Que, gente, peraí, era uma outra forma de organização que estava sendo proposta ali. Eram laços com a África, né? Laços com Angola, coisas que foram perdidas, mas era uma outra forma de organização social que não cabia na cabeça dos colonizadores e que foi colocado em xeque a todo momento, e é como se a história negra acabasse ali, né? É assim, acabou vencidos, fim da história. E é muito interessante quando você traz isso, porque é o que a gente discutiu também com o texto da Beatriz Nascimento, como é preciso resgatar e todas essas histórias que foram silenciadas mesmo, que foram abafadas ao longo do tempo, e questionar a história oficial, né, a historiografia oficial. Então, você como fez história, eu acho que é muito interessante você trazer isso, porque a gente teve aqui também o Leandro, que trouxe a questão da história negra em São Paulo, e foi muito bacana como ele foi contando como esses insights que ele teve de discutir, de trazer novamente a história negra da cidade de São Paulo, vieram a partir de percepções que ele teve conversando com as pessoas, olhando os monumentos, olhando aqueles falsos heróis, né, que a gente acaba cultuando na cidade de São Paulo, infelizmente, com aqueles monumentos absurdos. E ele falou que, gente, a gente precisa resgatar. Então, ele tem um projeto nesse sentido. Eu acho muito bacana como aqui no Trajetórias essas histórias se cruzam também. Cada um da sua forma, se engajando, tentando fazer um movimento, tentando trazer essas questões para a pauta do dia, né? Que a gente não pode deixar que isso se perca. Então, era um destaque aqui que eu queria fazer. Ah, bacana. Eu queria fazer também 3 considerações. Primeiro, Neide, quando você fala dessa mudança do público da EJA, e de fato isso acontece. Então, hoje nós temos muito mais jovens na EJA do que adultos. Eu, numa sala, sei lá, de 20 alunos, assim, 16 são jovens, muito jovens mesmo, 15, 16, 17 anos menores de idade, uma boa parte, e adultos mesmo, aquele perfil de mais velho, são 3 alunas que eu vou ter numa sala, 2 alunas e um aluno, né? Mas tem uma coisa na EJA que não mudou, Neide. Os alunos continuam sendo pretos e pardos, em sua grande maioria, porque são os pretos e pardos as principais vítimas da gravidez precoce, do trabalho, que tem que largar, né, a escola para trabalhar e voltar depois. Então, no perfil dos mais adultos, quando a gente identifica isso. Inclusive, eu estou com uma aluna grávida lá na escola, de prisões,
Eles continuam, muitas vezes param porque são presos, porque ficam em fundação, casa e depois volta para a gente. Ou seja, nós temos mais jovens do que adultos hoje, mas a população continua sendo predominantemente preta e parda na educação de jovens e adultos, o que demonstra que a gente ainda vive uma sociedade bastante excludente, né? Segunda coisa, eu estou trabalhando com eles justamente os dados do censo demográfico a respeito do aumento do número de pretos e pardos no Brasil. E o questionamento que eu falei para eles foi: por que que aumentou a quantidade de pretos e pardos e diminuiu a de brancos? Aí eles, porque veio gente da África, haitiano, começaram a jogar uma série de possibilidades, todas elas associadas a migrações. E eu falei, gente, vocês pararam para pensar que para mudar, assim, né, a cara mesmo dos números de 200 milhões de brasileiros, precisa vir muita gente para cá, não é pouquinho, é muita gente que tem que vir, não é um ou outro, né? Aí eles, é verdade. Eu falei, vocês já pararam para pensar que todas essas políticas afirmativas que nós tivemos e foram sendo construídas gradativamente nos últimos anos, elas ajudaram as pessoas a se auto-reconhecerem como pretas e pardas? Então, não é que aumentou. A gente teve aquela pessoa que antes se julgava branca se reconhecendo como preta ou como parda, o pardo se reconhecendo como preto também, né? Então, aí isso leva uma reflexão para eles, e é uma realidade que eles estão inseridos e que muitas vezes eles não reconhecem, tá? E eu decidi que lá esse ano a gente só vai trabalhar a África, porque eu falei o seguinte: a gente estuda Europa desde quando a gente nasce, porque quando colocam a gente na porcaria, na frente de uma TV, é um desenho com todo o referencial europeu que está vindo para a gente. Mesmo que seja produzido nos Estados Unidos, a influência veio de lá, dos brancos europeus. Então, eu falei, a gente vai ver a África o ano inteiro, tá? Na IG semestral, mas como a gente está com algumas turmas juntas, então tem gente que vai ficar comigo até o final do ano. E eu falei, e não tem problema nenhum, né? Isso me leva a refletir a respeito disso que você falou dos livros didáticos, que é o terceiro ponto que eu queria comentar, né? Eu dei aula até o ano passado em escola particular, um sistema apostilado. E assim, o que eu percebo de mudanças? Tudo isso que você falou, as mesmas ilustrações, uma notinha de rodapé, um textinho para falar que está falando de cultura africana, mas eu vou falar para você como ainda isso é visto de forma, digamos assim, pejorativa e banal. O conteúdo desse material apostilado, que eu dei aula há mais de 10 anos, né, há 12 anos com ele, conteúdo de África, na primeira série do ensino médio, é o último conteúdo do quarto bimestre. Sabe quando eu dava esse conteúdo? Nunca, porque o quarto bimestre é aquele bimestre que eu tenho que dar o conteúdo, a recuperação, o exame, fechar a nota. Então, é um conteúdo que nunca era dado, né? E no terceiro ano do ensino médio, que era a revisão, surpreendentemente, também era o último conteúdo, né? Então, assim, que mudança! E uma outra coisa, vestibulares, né? As questões que são feitas em vestibulares, elas continuam ainda, os livros didáticos, eles são feitos, mudou-se alguma coisa, mas ainda mudou muito pouco, mas as questões que são feitas para o vestibular, elas ainda são feitas por professores que não conseguiram tirar, assim, nesse decolonizar, digamos assim. Então, a abordagem que se tem sobre África, apesar de ter melhorado um pouquinho, ainda a gente tem que caminhar bastante nesse sentido. E não adianta pensar um livro didático diferente também, e aí vai a minha crítica, se o vestibular continua sendo nos mesmos moldes de, sei lá, 10 anos atrás, no sentido de ter questões que não envolvam essas discussões necessárias que a gente precisa fazer a respeito do continente africano, da nossa ascendência, enfim, de tudo. Você levantou a bola do livro didático, agora eu vou querer entrar também. Eu tenho aqui um arquivo morto, deixa eu ver, eu sempre perco aqui, ó, aqui assim, ó, lá em cima, né? Aquilo é uma coleção de ensino fundamental que eu sou um dos autores, que foi aprovada pelo MEC, né? Sem nenhuma ressalva.
Só não foi adiante porque problemas editoriais, acabamos brigando com a editora e tá lá. Um dia eu escrevi, né? Seria aquela coisa que fala assim, para o meu neto, mas como eu não tenho nem filho, então não vai ser, né? Tá lá, às vezes eu uso de suporte para alguma coisa aqui, para subir a câmera, né? Alguma coisa dessa função. Quando a gente olha a PNLD, Neide, a gente tem a impressão que nós estamos escrevendo livro didático para dar aula na Finlândia. Né? Quando a gente vai querer acessar informações para mudar essa abordagem, né? Assim, eu sou geógrafo, mas eu sou historiador frustrado. Eu prestei história, entrei em geografia. Né? Eu queria ser arqueólogo, né? Não tinha curso de arqueologia, falei, vou fazer história depois. Né? E eu fico muito, Dani, sabe? Eu fico muito puto da vida com os meus colegas de história, que assim, não existe o Oriente não existe, a África não existe, o Oriente não existe, revolução só tem a francesa e a russa, né? No Brasil não tem revolta, que é um país pacífico, né? Quando se aborda a migração, não se fala na intenção que você lembrou agora de branqueamento da população, tá? Não se tem. Quando se fala da questão, por exemplo, dos livros do Monteiro Lobato, se desvirtua muito, né? Quando tinha que ser crítico, não, né? A questão não ele era um eugenista, ponto, sabe? Não é por causa disso que eu vou deixar de ter memória afetiva sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, é outra discussão. Né? E aí chega, você deve lembrar disso, quando aquele material da Unesco sobre história da África, de 8 volumes, foi publicado, distribuído gratuitamente, baixa o PDF. Aquilo, para mim, era assim, toma, nós estamos dando, mas não é para fazer nada, porque são 8 volumes com 800 páginas cada um. Como é que você vai consultar aquilo? Aquilo é enciclopédico, é a mesma coisa que aquelas famílias tradicionais tinham nas suas casas, uma enciclopédia, né, na estante, que ninguém nunca mexia, era proibido mexer, porque aquilo era decorativo. Eu tive um colega de história que falou pô, deixa eu ver, né, o Enem também passou a servir muito de direção para esse tipo de leitura. Ele falou, mas, cara, são 860 páginas cada um, como é que eu vou acrescentar isso aqui? Né? Então, o livro didático, o PNLD, ele é louco, ele é fora da realidade, vamos dizer, ele é fora da realidade total. Ele atende ao mercado editorial. Tá? Você vai querer colocar essas questões, você passa por 500 reuniões enfadonhas para te desgastar e te tirar da jogada. Tudo que você coloca é criticado. E como a Priscila falou, né? Houve uma época em que os livros eram muito ruins, mas a gente escolhia o livro que queria para aquela turma que você ia trabalhar naquele local específico. Hoje ele é igual do norte a sul. Isso é ridículo. Isso é insano. Isso é Fordismo educacional. Formata todo mundo. Você acha que a realidade, né, de São Mateus e dos Jardins de São Paulo, né, ou a realidade do Rio Grande do Sul e do Amapá e do Maranhão é a mesma? Sabe? As comunidades que estão lá são as mesmas? Sabe? Então, assim, esse padrão, né, uma das perguntas, inclusive, que a gente tinha aqui, e a gente já mandou para o saco o nosso roteiro, que é a função de existir roteiro na nossa entrevista, é mandar ele para o espaço, né? Era sobre essa necessidade de reestruturar os livros didáticos. Eu acho que eu vou fechar minha fala assim, reestruturar, você falou agora há pouco em afeto, né, que é necessário, amor, calor. Eu acho que nessa hora a gente não tem que ter calor, tem que ter chama, porque isso tem que ser incinerado. Sabe? Chega, olha onde nós chegamos, porque a gente foi muito ingênuo de achar que só um discurso ideológico bastava. Né? Você citou muito bem, né? Marxistas de plantão, certo? No governo Lula, mas não foi no governo dele, isso já vinha de uma construção longa, certo? Então, eu acho que está na hora da gente peitar melhor isso. E o que você está colocando é bem isso aí. O professor precisa de autonomia responsável, a escola precisa ter autonomia responsável, coisa que as universidades têm e estão perdendo, né? Porque esse é o interesse mesmo, né? Esse é o interesse. Então, quando a gente pensa em a gente reestruturar algo, né? Eu acho que a coisa pega bem pesado, mas está chegando o momento de agir assim, né, Nelly?
do Monteiro Lobato. Que ódio mortal que eu tenho desse homem.